Ó, o Vasco tem um jogo importante amanhã, pelo Brasileirão, contra o Bragantino em São Januário, 9 da noite, ao vivo no Sport TV. Vasco que tem que vencer para sair de perto ali daquela zona de rebaixamento. Tá só um pontinho, né? O Andrei Santos, lembra dele, né? Cria do Vasco, foi convocado pelo Carlo Ancelotti, tá jogando na França, tá de férias no Brasil. Bateu um papo com a gente. Tocar no sonho realizado deve ser algo maravilhoso. Vestir a camisa mais famosa do futebol é uma viagem. Lembro até hoje, quando eu tinha 13, 12 anos, eu acordava de madrugada para ver as Olimpíadas, as competições que tinha fora. Representar meu país é um sentimento inexplicável. Essa é a segunda convocação de Andrei Santos para a seleção principal do Brasil. A primeira foi em 2023. Ele jogou um amistoso contra o Marrocos. Agora são partidas oficiais pelas eliminatórias. Primeiro o Equador e depois Paraguai. O volante de 21 anos, revelado pelo Vasco, explica em francês o porquê acha que ganhou essa chance. Eu penso que uma saison c'est incroyable e je suis très content pour la saison prochaine. Andrei Santos estava no Estrasburgo da França, por isso está fluente no idioma. Fez 11 gols no último campeonato francês. Foi o vice-artilheiro do time, jogando como primeiro volante. Eu sempre entro nos jogos, sempre esperando uma oportunidade e quando a oportunidade aparece eu tenho que estar pronto para fazer o gol, até porque eu sou volante. A cobrança com efeito pro gol! Gol! Andrei! Andrei saiu do Vasco no meio de 2023 e foi pro Chelsea, da Inglaterra. Não chegou a jogar pelo clube inglês, foi emprestado nas últimas 2 temporadas. Só que depois dessa próxima data FIFA, ele vai se juntar ao elenco do Chelsea nos Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes. Andrei aproveitou essa semana para treinar também, onde? No CT do Vasco, né? Sim. Na sua casa, digamos assim. Saudade um pouco. E tá ouvindo muitos pedidos de vascaínos. Tem um motivo, né? Sim, verdade. O que vai acontecer em breve aí? Em breve é Mundial de Clubes contra o maior rival do Vasco, que é o Flamengo, e espero que a gente possa sair vencedora. Dia 20 de junho, segunda rodada do Grupo D. Os pedidos começaram em casa. E agora vai ter Chelsea e Flamengo na Copa do Mundo. O que você falou pra ele? Ele jogue muito bem e faça um golzinho lá pro Flamengo. Ainda mais meu pai, ele me cobra bastante, ainda mais que é contra o rival. Mas é aquilo, é trabalhar para chegar bem, poder mostrar meu potencial e se eu jogar, dar meu melhor. Se Deus quiser, o Chelsea sair com a vitória também. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa galera que terminou em primeiro nos seus grupos, vão direto para as oitavas da Sul-Americana, né? Dos brasileiros, apenas o Fluminense nesse grupo. Os outros vão para uma repescagem com os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. Confrontos são esses, você está vendo aí? O Vasco pegou uma pedreira, né? Vai pegar o Independiente del Valle do Equador, mas decide em São Januário. Os outros brasileiros, Atlético Mineiro e Atlético Bucaramanga da Colômbia, Bahia e América de Cali, também da Colômbia, e Grêmio pega o Alianza Lima do Peru. Ô, Pedrosa, e o Vasco já sabe seu adversário nos playoffs da Sul-Americana? Vai ser... Independiente del Valle. Ai, gente, diz que tem muito açúcar, né? A piada já veio pronta. Do Equador. Zero necessidade. Mas tem uma boa notícia. O jogo de volta é do Vascão, em São Januário. Isso é bom. Faz toda a diferença. Quando sorteou que saiu o negócio lá, qual é a carinha que você fez? Gostei não. Eu acho que o Independente Del Valle é uma equipe que vem crescendo bastante aí no cenário do futebol sul-americano, não se classificou por detalhe também na Libertadores, mas eu acho que esse trunfo de ter São Januário como o segundo jogo é extremamente importante. Esses jogos devem acontecer ali na segunda quinzena de julho, 15, 16, 17, 21, 22, 23 ou 22, 23, 24. Então, ter São Januário como esse trunfo é importante, tem altitude, o que é ruim. Então o Vasco da Gama vai ter que se superar nesse primeiro jogo para pelo menos conseguir um resultado de empate, não perder, ou perder de muito pouco, 1-0, 2-1, para poder trazer para São Januário essa decisão. Muito bem, vamos beber água agora, é isso? Já tá na hora da água? E o Independente Del Valle é o líder do campeonato equatoriano. Não, tem assunto. Ele não queria, mas a gente vai falar do Vasco Já ia pegar meu caixa d'água, Ô, Vene Casagrande, a gente fala do Independente, inclusive aquele grande jogo do Rueda, foi o Rueda não? Qual foi aquele treinador que era o amigo do Guardiola? Domenech. Amigo não, foi auxiliar durante muito tempo. Ele foi esse jogo que ele tomou 5, foi o maior placar elástico do Flamengo, sofreu o Independente Del Valle, que não é uma competição, isso na Libertadores,
não é uma equipe que não tem a tradição em competições aqui no nosso Pelo sul-americano. contrário, eu concordo com o Pedrosa. Eu acho que não foi nada bom pegar o Independente Del Valle. Óbvio, tem um lado bom de você decidir em casa, isso querendo ou não ajuda bastante a equipe do Vasco da Gama, mas o Del Valle precisa ser respeitado, porque é um clube que vem crescendo bastante no cenário sul-americano e sabe jogar esse tipo de competição. Agora, aquela dúvida que a gente tem em relação ao Fluminense se vai priorizar ou não a Copa Sul-Americana, a gente não tem em relação ao Vasco. Pelo contrário, o Vasco, todas as vezes que pôde poupar no Campeonato Brasileiro pensando na Sul-Americana, fez isso e deu no que deu. Então, acho que essa competição é a prioridade do Vasco da Gama e eu não acho nenhum absurdo. Tal como eu penso com o Fluminense, eu penso como o Vasco. Eu também. O título mais tangível para o Vasco qual é? É a Copa Sul-Americana. Não vejo nenhum absurdo o vascaíno pensar em um suposto título ou chegar na semifinal, chegar na final. Então acho que tem que priorizar sim a Copa Sul-Americana. Mas lembrando, é um adversário extremamente difícil. E acontecer o jogo depois da parada para o Mundial, para o Vasco vai ser ótimo. Porque o Vasco vai ter um mês de treinamento, porque o Vasco vai ter a possibilidade de reforçar a sua equipe, recuperar alguns jogadores que não estão 100%. Então, para mim, muito melhor ser lá em julho mesmo. Muito bem! De volta com a reta final dos donos da bola, vamos ver a classificação do Campeonato Brasileiro. Antes do início da 11ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras lidera com 22 pontos, o Flamengo vem logo atrás com 21, rapaz, tá acirrado, hein? Depois Cruzeiro e Bragantino com 20 pontos, o Bragantino inclusive que é o adversário do Vasco nesse fim de semana, e o Fluminense aparece na 5ª colocação com 17. O Ceará surpreendendo muita gente também no G6 com 15. Aí temos Bahia também com 15, Corinthians, Mirassol e Atlético Mineiro com 14, fechando a primeira página. Botafogo na 11ª colocação com 12 pontos, seguido pelo Grêmio e pelo São Paulo com a mesma pontuação. O Inter que tá mal, hein, rapaz. 11 pontos, 14º, Vasco 15º com 10, Fortaleza também 10 pontos na 16ª, e a zona do rebaixamento. Vitória 9 pontos, Santos e Juventude com 8 pontos. E o Sport é o lanterninha com 3 pontos. Eu não sei se o Sport vai reagir, não. Tô achando que o Sport também vai voltar para a Série B. Coloca agora aí o que você aí de casa quer saber. Os palpites. Começando, caramba, sábado, 9 da noite. Tu trabalha esse final de semana, Gabi? Não, tô de Graças folga. a Deus, imaginem. Trabalhar no sabadão. Relaxou. Pô, mas também, né? Sábado, 9 da noite é complicado. Vamos lá. Vasco e Bragantino em São Januário. Vou começar com você, Gabi. Palpite. Acho que o Vasco já está começando a mostrar o dinizismo dentro de campo, então 2-1 Vasco. Gosto dessa confiança, isso ajuda o Flamengo, inclusive. Fernandão. 3-2 Vasco. Meu Deus, jogo com muitos gols. Joguei lá. Tem que ter emoção. Como o Getúlio Vargas estará de volta na segunda-feira, eu vou palpitar também. 1-0 Vasco. Magro, mas suficiente. No sábado, é a vez do Vasco atuar diante da equipe do Red Bull Bragantino. Esse duelo vai acontecer no estádio de São Januário e o técnico Fernando Diniz deseja manter o bom momento cruzmaltino. Isso porque a boa vitória diante do Melgar do Peru, que colocou o Vasco nos playoffs da Copa Sul-Americana, foi uma atuação bastante elogiada pelo treinador do Vasco. Para o duelo diante dos paulistas, a tendência é que Fernando Diniz mande a campo uma equipe muito parecida com a que bateu os peruanos no meio da última semana. Se vencer, o Vasco começa a ter um respiro maior dentro do Brasileirão. E quem sabe, passe a olhar um pouco mais para a parte de cima da tabela do Campeonato Nacional. Vamos falar do Vasco da Gama? Tá na hora? Breno Monsef. Vamos lá, ano passado o Chelsea teve interesse pelo Ryan, acabou não fazendo proposta de fato, né? E esse ano, assim como no ano passado, o Chelsea tendo esse interesse no Ryan. Como eu tô falando nos últimos dias, o mercado só deve esquentar mesmo depois do Mundial, tá? Ali na segunda metade do mês de julho. Mas a venda do Ryan é esperada para ajudar na questão financeira do Vasco e também para resolver a situação de outros jogadores, por exemplo, o Felipe Coutinho, que tem empréstimo até o dia 30 do mês que vem, ou seja, falta um mês, junto ao Aston Villa. E esse interesse do Chelsea pelo Ryan foi noticiado inicialmente pelo Na Torcida Vascaínos, né? Então a gente acredita aí a informação. Então o Vasco precisaria ter pelo menos um encaminhamento agora para projetar outras situações. A questão financeira é muito importante. Essa semana o Beşiktaş da Turquia fez até uma sondagem por menos de 10 milhões de euros e o Vasco nem quis abrir conversa, né, para poder vender o Ryan, porque o Vasco espera receber até 20 milhões de euros.
nessa venda. E aí, como eu já expliquei em outros momentos, em futuras vendas, em metas e tal, a expectativa é que o Vasco consiga arrecadar até 40 milhões de euros. Tendo ou uma porcentagem, ou usando mecanismo de solidariedade. Então, para o futuro, tentar arrecadar ainda mais com o Rayan. Lembrando que o Rayan vem sendo destaque com o Diniz, né? Fez 18 anos em março apenas, 22 jogos esse ano, com 5 gols. Pelos profissionais ao todo, ele já tem 63 jogos. E o Diniz já disse que se conseguissem fazer com que o Rayan ficasse, ele poderia amadurecer mais e até render mais grana no futuro. O problema não é o futuro. Para o Vasco, o problema é o agora, né? A questão financeira de agora. E o Rayan, na base, sempre foi tratado assim e nessa transição para os profissionais também. Vamos aguardar, mas pode ser aí, de fato, a grande venda do Vasco nesse meio do ano, Azevedo. Pois é, valeu, Breno Monsef. Cara, tem dois lados aí, né, Léo? Porque a gente sabe que o Vasco tá numa situação financeira muito crítica, precisa de grana, e ao mesmo tempo, um ativo como o Rayan, que tá subindo de produção, é preocupante isso, né? Azevedo, é aquilo, você pode fazer o jogador evoluir ainda mais, e existe essa situação. O Fernando Diniz disse isso na última entrevista coletiva, depois do jogo contra o Melgar, sobre esse planejamento que tinha já sido desenhado para a venda do Rayan nessa janela, e que ele pode crescer, fazer o atleta evoluir. E de fato, né? Apesar de tudo que aconteceu no jogo contra o Fluminense, ele fez uma grande apresentação. Nesse último jogo também, ele aliviou o Vasco, a pressão que existia, pensando em classificação, com um gol logo aos 3 minutos. Sempre uma ótima opção por esse corredor direito de ataque, um jogador de muita força, de muita explosão, e o Diniz está conseguindo potencializar o que ele tem de melhor, né? É um jogador que subiu como um camisa número 9, mas pela juventude, pela velocidade, pela explosão, ele caiu para o lado do campo, e ele tem as características que hoje são necessárias para o continente europeu no futebol, né, Azevedo? É um atleta alto, que tem essa possibilidade de jogar nas 3 funções do ataque, tanto centralizado quanto pelos lados do campo, então acaba sendo um jogador que atrai esses olhares. O Breno falou aí sobre o Chelsea da Inglaterra, pode ser uma opção, e é lógico que a situação financeira do Vasco, a gente até falou aqui durante essa semana, na própria terça-feira, sobre a situação do Emiliano e também do Ramon Dias. O Vasco tem sempre contas a pagar, e tudo isso pode dificultar, mas é aquilo, né? Precisa de jogo de cintura, uma análise realmente da galera do departamento financeiro do Vasco, mas eu acho que o Vasco poderia segurar um pouquinho mais o jogador e fazer uma venda ainda mais impactante no final da temporada, já que o Diniz tem essa capacidade de potencializar alguns jogadores, e o Rayan ainda é muito jovem, e ele tá passando por um momento de consolidação, né, de amadurecimento, não só psicológico, mental, mas também físico, como atleta, de entendimento de jogo. E o Diniz pode potencializar todo esse crescimento, e o Vasco fazer uma venda ainda mais impactante no final da temporada. Por mim, lógico que tem contas a pagar, mas por mim, essa venda aconteceria no final do ano. O Rayan tem muito potencial, ele vai evoluir muito, vai oscilar porque é muito jovem. Léo, será que com o Diniz, jogadores encostados poderão aparecer? Bom mesmo é Café Capital, diz o Carlão. Quais jogadores encostados? Tem uma galera já indo embora, né? Tem. Já tá vendo o Souza aí dando entrevista pra caramba. O Souza já foi. Todo mundo. Então, por exemplo, ele já foi, já passou a dar entrevista falando de todo mundo. Eu não sei, eu acredito que não. Eu acho que o Vasco tem que se preocupar em trazer novos jogadores. Essa galera aí, a maioria já foi testada, avaliada e viu que não consegue ter o mesmo nível para estar no futebol brasileiro, ou talvez disputando a primeira parte da tabela de classificação do Campeonato Nacional. O Vasco tem que focar em trazer novos jogadores, ao invés de recuperar a galera que já foi testada e não serviu. Se é Vasco